Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje no nosso canal Espiritismo em Pauta vamos apresentar um vídeo para expor algumas explicações de Allan Kardec, eh, especialmente quanto à necessidade que nós temos de observar as introduções das obras que nós lemos, sejam obras espíritas ou sejam obras de que matiz for, né? Muitos de nós lemos diversas obras sem, na verdade, sem lhes dar atenção às suas introduções. Muitos de nós achamos perda de tempo, né? O mesmo ocorre naturalmente com as obras espíritas, inclusive com as obras da codificação feitas por Allan Kardec. Isso é naturalmente um ledo engano da nossa parte, porque a leitura das introduções em muito nos favorece o entendimento quanto ao objetivo das obras, bem como as intenções dos autores, e no caso do Espiritismo, as intenções dos espíritos, seus autores originais, e que a trouxeram através de médiuns e que foi codificada por Allan Kardec, o que mais uma vez nos dá a oportunidade de afirmar que Allan Kardec não fundou o Espiritismo, ele apenas codificou o conteúdo trazido pela espiritualidade através de médiuns. Lá em O Livro dos Espíritos, por exemplo, Kardec afirma que a ciência espírita compreende duas partes ou duas vertentes, uma experimental, relativa à manifestação em geral, e outra filosófica, relativa às manifestações inteligentes. E as questões práticas bem ficam comprovadas nas afirmações do próprio Allan Kardec, na introdução, então, de O Livro dos Médiuns, ao relacionar tais manifestações. Observa Allan Kardec que as dificuldades, os desenganos com que muitos de nós topamos ao praticar o Espiritismo, ou na prática do Espiritismo, se originam, então, da ignorância dos princípios dessa ciência. E que o material apresentado, então, neste livro, que é o Livro dos Médiuns, tem precavido os adeptos da doutrina contra as dificuldades iniciais dos novatos. Então, a leitura, o estudo, mais do que a leitura, o estudo do Livro dos Médiuns, especialmente, é bastante importante para a boa compreensão e a boa prática da doutrina espírita ou do espiritismo. Então, em relação aos que começam a estudar o espiritismo, a pressa é inimiga dos bons resultados, inimiga da perfeição, porque o desejo de nós nos pormos em relação com os espíritos deve ser acompanhado sempre de cautela e análise. O Livro dos Médiuns induz o estudioso a esse fim, a esse tanto, aplanando então o caminho pelo seu conteúdo, sendo resultado de estudos longos e laboriosos. Aqui eu associo essa parte das afirmações de Allan Kardec à questão, uno esse material, a escala espírita trazida em O Livro dos Espíritos. Quanto mais nós conhecemos com que espíritos estamos lidando, e a escala espírita nos dá a exata ideia de como identificá-los, mais o exercício através aí da prática da observação, da análise, da prática, enfim, com resultados que é, acabam ocorrendo após laborioso estudo, é efetivamente a receita para a boa prática. Então, a doutrina espírita é a única que educa a sensibilidade mediúnica natural das criaturas. Mas, por outro lado, a simples leitura dos livros não leva nenhum de nós, a esse resultado favorável. Nós nos enganamos quando pensamos que nesta obra se possa encontrar, no Livro dos Médiuns, se possa encontrar uma receita universal, infalível, que venha a formar médiuns, fazendo a ressalva, então, de que cada um de nós traz em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médiuns, ainda que em graus muito diversos. E que o seu desenvolvimento da mediunidade, depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. É necessário, então, muito labor para se alcançar bons resultados. Kardec lembra que nesse ponto que ele aborda, ele faz um comparativo, né, que as regras da poesia, da pintura e da música não fazem das pessoas poetas, pintores ou músicos. E se essas não têm o gênio de alguma dessas artes, apenas guiam os que as cultivam no emprego de suas faculdades naturais. E exatamente o mesmo,
ocorre com o nosso trabalho no campo da mediunidade. Portanto, o objetivo do Livro dos Médiuns, incerto lá na introdução, se consiste em indicativos não, deixe-me ver, melhor indicar, né? Se consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica existente, né, quando existente, na medida de cada um, e sobretudo dando-lhe um fim útil, porque muitos de nós não temos mediunidade ostensiva, disso nós sabemos. Contudo, o Livro dos Médiuns, ele nos guiará nas nossas observações, irá nos mostrar os obstáculos que nós podemos e não que nós podemos encontrar, os obstáculos que nós podemos encontrar e nós haveremos de encontrar naturalmente lidando com uma nova ordem de coisas. O Livro dos Médiuns vai nos ensinar a maneira de confabularmos com os espíritos. Uma vez mais, lembro da escala espírita lá em O Livro dos Espíritos, indicando então os meios de nós conseguirmos boas comunicações para que os trabalhos não restem incompletos. E é bem por isso então que o Livro dos Médiuns não é então um pequeno manual poético ou uma simples apostila que quem quer que o estude cuidadosamente, melhor vai compreender então depois os fatos a que venha a ser testemunha, né? E menos estranha vai nos parecer a linguagem de alguns espíritos, menos estranha. O Livro dos Médiuns é então uma obra que não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estudam em condições, ou que estejam em condições de ver, estudam e estejam em condições de ver, de observar os fenômenos espíritas. Allan Kardec, então, faz-nos um alerta bastante importante, né? Que nós vamos encontrar muitas dificuldades na prática do espiritismo e nem sempre isentas de inconvenientes, e que só o estudo sério e completo pode evitar. Daí a necessidade, então, do estudo em grupos permanentes nas casas espíritas, a escola de médiuns, por exemplo. Nossa casa chamava escola de médiuns, não chama mais, não sei porquê, mas chamava escola de médiuns, que tinha muito por objetivo, por muito estudar a literatura espírita, em especial o Livro dos Médiuns, né? Então, os grupos de estudos espíritas vai possibilitar que se desenvolva uma prática de ensino e teoria e de observação dos experimentos a um só tempo. Isso é importante, né, que as casas tenham, nós devemos ter, em todas as nossas casas, devemos ter esse grupo de estudos do Livro dos Médiuns e todo o material que possa redundar em conhecimento sobre a mediunidade. Mas essa é a necessidade, então, que nós temos de estudar a introdução das obras, né? Estudemos as introduções das obras, nós vamos conhecer o livro, o conteúdo antecipadamente e depois vamos, em cada capítulo, observar em detalhes aquilo que na introdução foi anunciado. Curta aí o nosso vídeo, comente, é importante comentar, compartilhe com os amigos espíritas. O vídeo é espírita e é feito para os espíritas, naturalmente. Comente aí, compartilhe então nossos vídeos. E vamos adiante.